para justamente debatendo com o Castoriadis, Althusser, não livrar Marx das contradições, né, que estão no Capital. Então, acho que ele recupera no segundo esse jogo, né, essa lógica dialética, vamos dizer assim, diferentemente dessa lógica que a gente muito mais convencional, se a gente pode chamar. Então, quer dizer, se eu entendi se você falou, o Marx, no Capital, ele amadurece essa ideia e se livra, não sei se é assim, dessa lógica hegeliana. E eu enxergo isso, eu vejo isso ao contrário. Talvez, assim, do mesmo jeito que em Hegel não há uma metodologia, né? Se a não metodologia, e o Marx trabalha isso com Hegel, nos jogos, do mesmo jeito, talvez em Marx a lógica hegeliana não apareça justamente naquele modo como você colocou, mas talvez ela esteja lá. Talvez o objeto não se subordine, eu estou pensando agora, talvez não se subordine ao objeto, não fica subordinado à própria lógica hegeliana, mas ela está lá. Eu não consigo imaginar, ler Marx, o Capital, sem essa lógica hegeliana por trás. E justamente do suposto, pressuposto, Aufhebung, senão a gente não vai chegar lá. Não sei se eu queria que você comentasse um pouco mais. Obrigado. Depois disso, tá bom? Assista. Quem mais? Está aberto aqui. Vem. Ele está gravando. Público. Deu. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o evento todo, a mesa, uma discussão sensacional, né, e ter os dois aqui com a gente discutindo essas coisas. Quero lembrar que o Jorge, ele veio dar uma aula de Hegel para mim em 1980. Para mim, para os meus alunos, né, há muitos anos atrás, eu sempre nunca me esqueço disso. Eu queria mexer um pouquinho com duas questões, né? Eu não vou mexer muito com você, mas eu queria... eu acho, Mário, que não tem muita contradição. Eu acho que é uma coisa assim que a questão da centralidade ou não centralidade do trabalho, né, na verdade, se o trabalho é alienado por conta da questão do valor, ou se o trabalho é alienado porque ele é subordinado ao capital, né, eu não vejo muita contradição e muita complicação nessa separação. A complicação que o Postônio, que você não quis citar, né, justamente para não ver eu me mexer lá na cadeira, que eu já sei, é muito mais uma questão de uma certa forma, o duplo está posto em Marx. Não tem nenhuma contradição entre esse duplo. Né? É que eu vou imaginar uma sociedade sem trabalho, né? Daí é que começa o problema. Imaginar uma sociedade sem trabalho e dizer, Marx nunca imaginou uma sociedade sem trabalho. Marx nunca disse isso. Marx está falando de uma sociedade fundada num tipo de relação de trabalho, vamos dizer assim, que está envolvido nesses dois aspectos. Então, essa é a coisa que eu queria que você comentasse, para a gente se divertir. Como não tinha ninguém para perguntar, eu vou provocar o... Jorge, eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Né? Quando o Marx, né, eu costumo dar ênfase até nisso, né? Quando o Marx parte da mercadoria no capital, quando ele resolve partir da mercadoria no capital, né, de uma certa forma, e o capital, em grande parte, ele está participando de um debate da época, né, a partir da sua releitura e da sua crítica que ele faz à economia política e da exposição do objeto, o capital, no seu próprio movimento, mas ele também está fazendo um debate, quando ele parte de mercadoria, da sociedade mercantil, que é a sociedade idealizada naquela época, vamos dizer assim, onde a mercadoria era central. Por isso que ele acaba o capítulo 1 com o fetiche da mercadoria, né? Justamente para mostrar que o problema, vamos dizer assim, se inicia com a colocação deste fetiche.
É a partir daí que a gente tem que discutir. Certo, é perfeito, ele descobre isso lá no debate filosófico com ele mesmo, o Grundrisse. Basicamente é isso. Tem mais? Tem? Boa noite. Meu nome também é Rubens, eu sou professor de uma FATEC, Sistemas Operacionais. A pergunta é a seguinte, é sobre a estrutura da obra. Os Grundrisse eu tive acesso em espanhol, que é uma língua que eu não sei ler, então é engraçada, né? E tem alguns elementos que eu acho que acabaram não indo no Capital. Eu me lembro especialmente da ideia da apropriação do trabalho material e da ideia da inteligência geral, da apropriação do capital, que é um assunto que hoje é um assunto palpitante, puxa, eu queria tanto que ele estivesse nos outros livros, né? Então eu queria saber de vocês se tem alguns outros elementos que chamam a atenção, que aparecem nos Grundrisse, mas que acabaram não indo para as versões que a gente conhece do Capital. Obrigado. Mais alguém? Alguém mais? Alô? Eu queria perguntar para o Grespan sobre... você mencionou... sim, desculpe. Meu nome é Roque, eu sou aluno da Fundação Santo André. Queria agradecer o pessoal da Letriz, o pessoal da Propu pela moção de repúdio ao aumento das mensalidades na nossa faculdade, nós estamos em lucro. Mas isso é outra história. Eu queria perguntar para o Grespan se ele mencionou na fala uma questão que superou alguns debates pelo desconhecimento dessa noção de capital em geral e capital em particular, se bem me lembro. E eu nunca ouvi falar disso. Eu queria que você falasse um pouco mais para esclarecer quais foram esses debates, qual a importância que eles tiveram quando foram travados e qual é o ponto. Mais alguém? Fecha agora. É? Já deu muita coisa. Depois a gente faz outra rodada. Então eu vou passar para... Enquanto isso, vocês vão se aquecendo, certo? Temos até as 10 horas. E eu vou... Você já quer falar? Então vem. Tá. Na próxima? Tá bom. Bom, vou juntar umas questões, a questão que o Rubens tinha colocado, o que não vai para o capital, né? Então tem essa coisa da general intelligence, etc. e tal, que daí provoca os debates ali no capital. Do que o Marx está falando? Talvez é um problema dessa general intelligence. Ele está falando do mundo socialista, já um pós-capitalismo, ou de um momento de estertor do capital, enfim, é uma questão. Mas uma das questões, então, eu vou pegar a primeira, né, do Rogério, uma das questões, então, não vai, tem várias coisas, tem várias questões, vamos dizer assim, formais, que não vão para o capital. Porque esse trabalho todo do que o Marx está dando, então, esse trabalho todo de preparação do texto, o Marx foi vendo, enfim, mudando várias coisas de lugar, botando uma coisa aqui, outra ali, acrescentando, retirando, etc. e tal. E tem uma questão formal, então, o que eu me referi especificamente não é a lógica hegeliana como um todo, mas a lógica do posto do pressuposto. Então, quer dizer, o que o Rui Fausto faz ali? E então essa é a minha crítica ao Rui. Acho que o debate do Rui com o Castoriadis é o grande momento, inclusive, lá do Rui, especialmente no Lógica e Política 1. Não é à toa que o Rui está concordando com o Castoriadis hoje. Então ele está discordando dele próprio, é uma pena.
O ponto quer dizer, olhando para o momento melhor dele que ele teve lá no fim dos anos 70, início dos anos 80. E aí, bom, qual é a questão aí do caso? A lógica do posto do pressuposto, então, está lá nos Grundrisse. Só que o que o Marx encontrou, quer dizer, encontrou foi novas, vamos dizer assim, foi encontrando uma lógica própria, ou uma dialética própria. Né? E isso, eu quero ilustrar isso com qualificar melhor isso, com o modo com que ele se refere ao Hegel, no pós-fácil da segunda edição do Capital, quando ele diz, imensa demonstração, na minha opinião, de bom gosto, acima de tudo, quer dizer, o Marx diz, quando o Hegel era moda na Alemanha, eu fiz crítica a ele. Agora que ele é tratado como um cachorro morto, eu me declaro discípulo daquele grande bom gosto. Né? O intelectual que está sempre nadando contra a corrente. O intelectual é isso que ele está fazendo. Então, quando o Hegel era moda, eu critiquei. Agora que ele está fora de moda, eu me declaro discípulo dele, mas um discípulo crítico. Por quê? Porque a dialética, o núcleo da dialética do Hegel é uma dialética que está correta, o núcleo está correto, né? Porque o núcleo é o movimento das oposições, do real, né? E isso está no Capital o tempo inteiro, eu concordo com você, é impossível não ver esse núcleo, esse caroço racional no Capital, né? Não existe isso. Né? No entanto, o que o Hegel faz é envolver isso num envoltório místico. O que seria isso? Então, enquanto que a dialética do Marx, ele diz, enquanto que a dialética hegeliana é mistificadora, a minha dialética é crítica. Por quê? E aí ele coloca a coisa nos seguintes termos, a gente não está aqui com o texto, mas enfim, é que na dialética hegeliana ela procura reconciliar sempre o existente com o negativo. Então, ele faz isso à maneira de uma teodiceia. Então, o que faz o Hegel? O Hegel mostra sempre que existe um lado positivo no negativo. Aí diz o Marx, por isso que, claro, era moda. Porque que coisa maravilhosa. E você mostra que quando acontece uma coisa ruim, mas veja, tem um lado bom nisso. Então, claro, é uma coisa tranquilizadora, né? Conciliadora. E a palavra conciliação é fundamental também na lógica do Hegel. Enquanto que a dialética do Marx é uma dialética da reconciliação, porque ele faz o contrário. Ele mostra o negativo que existe no positivo. Ambas são dialéticas, porque estão relacionando dialeticamente o positivo e o negativo. Que não são termos dicotômicos separados, mas estão numa relação de mútua complementaridade. Então, só que a ordem dos fatores é dialeticamente inverso. Então, em vez de procurar o positivo no negativo, e com isso reconciliar o real com a razão pensante, ele encontra o negativo no positivo. Então, o mundo do capital está aí um mundo de positividades, né? Está aí na lógica toda da troca, né? Como o Mário estava falando, uma lógica que pressupõe a igualdade dos participantes, que pressupõe, vamos dizer assim, os mesmos direitos, etc. E tal, que cria os direitos humanos, inclusive, né? Por trás dessa positividade toda existe uma coisa negativa, profundamente negativa. E a função da dialética não é conciliar com isso, né? Mas ao contrário, a função da dialética é escavar por baixo dessa positividade para encontrar o fundo negativo. Né? Então é nesse sentido que a própria lógica do pressuposto foi para o espaço. E ele encontrou uma forma melhor. Por quê? Porque, como eu falei, a ideia de pressupor é uma palavra que vai aparecer no Capital sempre, mas não tem o sentido que tinha lá nos Grundrisse, né? Que é posto e pressuposto, aí no sentido do pressuposto, aquilo que ainda não é posto. E o pôr, o que é o pôr? O pôr é o determinar, o inserir num quadro de determinações. Né? Mas um quadro de determinações que traz consigo a ideia aqui de um dizer, de uma consciência, de um ato de ser um para si, de algo não só em si, mas uma coisa para si, né? Que está presente em todo momento na lógica do Hegel, né? E que está ausente no modo com que o Marx entende criar o mundo capitalista. Agora, a relação capital-trabalho, a relação, desde o começo, na minha escola de mercadoria, valor de uso, a partir dali, forma equivalente, forma relativa, com isso você vai ter toda a estruturação,
vamos dizer assim, o Marx está mostrando como que as formas do próprio movimento real são formas opostas, dialéticas, contraditórias. Então, quer dizer, o Marx não se livra da lógica de Hegel, o Marx se livra de algumas, do idealismo da lógica de Hegel, do idealismo presente nessa lógica. Essa questão da sociedade mercantil, que o Rubens também tinha colocado. Pois é, Rubens, esse é um ponto interessante, quer dizer, quando Marx acerta a exposição, diz, eu vou começar pela forma mercadoria. Ele tinha começado pelo dinheiro, depois ele diz, vou começar pela forma mercadoria, porque a forma mercadoria é da onde surge a forma do dinheiro. Ele não está se remetendo aqui, não está fazendo um discurso histórico. Isso é uma coisa importante. Então, essa discussão mesmo que vocês estavam tratando com respeito à centralidade do trabalho, etc. e tal, a minha intervenção aqui na discussão é essa. A forma mercadoria e a sociedade mercantil não pré-existe a sociedade capitalista. Né? Ele não está, então, como você falou muito bem, quer dizer, ele não está, vamos dizer assim, descrevendo uma sociedade em que o trabalhador ainda é proprietário dos seus meios de produção, porque se for assim, eu não sei quando aconteceu, quando houve isso. Teve feudalismo, teve escravismo, e nenhuma dessas sociedades havia propriedade no meio de produção, nesse sentido da descrição que está acontecendo ali no começo do Capital, ou, né, enfim, no começo dos Ludens também, que é exatamente isso que o Mário falou. O termo mercadoria e a lógica da mercadoria não está presente ali, mas já existe uma discussão geral com os clássicos, e aí ele está, como é que ele está começando? Não é com a história, portanto. Ele está começando com o quê? Com a forma mercadoria, como ele vai acertar depois. Ele está começando com uma descrição geral desse mundo mercantil, que é o ponto de partida dos clássicos, do Smith, principalmente, do Ricardo. Ele está começando justamente com a forma mais geral que o próprio capitalismo vai adotar. Então, não é que não tem exploração no começo do capital, né? Então, não disse isso que eu estou falando, né? Não é que não tem exploração no começo do capital, pode muito bem ter. Ele não começa expondo a exploração, porque para expor a exploração, ele vai ter que entender como é que a força de trabalho vira mercadoria. É isso, no fundo, que é a exploração. A exploração da força do mundo capitalista é como é que a força de trabalho vira mercadoria. Ora, a força de trabalho é uma mercadoria como qualquer outra mercadoria. Portanto, para eu entender a forma mercadoria da força de trabalho, eu tenho que entender o que é uma mercadoria em geral. Então, a forma geral do mundo capitalista vai ser sempre a forma mercadoria. E aí, falando agora de história, ele fala dos capítulos lá históricos do Capital e nos Ludens, as famosas formas econômicas pré-capitalistas, etc. Quando ele fala de história, ou como ele falava no manifesto, a mercadoria são os canhões com os quais os ingleses arrebentam os portos da China. Quer dizer, ele arrebenta, ou da Índia. Como é que arrebenta? Como é que entra? Entra transformando os produtos daquela sociedade em mercadoria. É assim que entra o capitalismo. E depois transforma os trabalhadores em mercadoria, a força de trabalho deles em mercadoria também. Mas ele entra transformando os produtos em mercadoria. E aí, por isso então que essa forma é a forma geral, a forma elementar, a forma mais generalizada, mais ampla. Não necessariamente historicamente a primeira. Quanto a essa questão do capital em geral e na sua multiplicidade, só em linhas muito gerais, né, a coisa aqui... Então, em linhas muito gerais, do capital em geral, é o seguinte. Os debates que aconteceram, especialmente os debates da Segunda Internacional. Então, o pessoal estava pegando o livro 2 do Capital, aquelas equações de reprodução, as famosas equações de reprodução do final do livro 2, em que Marx vai mostrando como é que, asseguradas certas proporções entre os vários elementos aqui, fatores de capital constante, variável, do departamento 1, departamento 2, etc., como é que, asseguradas as proporções, você tem a reprodução, tanto em escala simples como em escala ampliada, garantida. Quando esse texto o livro 2 foi publicado, no final do século XIX, caiu como uma bomba em cima de certos setores da Segunda Internacional
que achavam que tinha uma teoria, que viu o marxismo como uma teoria da catástrofe. Então, assim, mas como assim? Quer dizer então que o capitalismo pode funcionar? Não, não pode funcionar. O Marx não pode dizer que o capitalismo pode funcionar. Mas estava lá escrito. Marx estava dizendo, ó, se conservarem essas proporções, o capitalismo funciona. E é assim que ele funciona quando ele funciona. Quando ele funciona assim, mantendo essas proporções. Então, quando ele funciona, não funciona. Não funciona, porque as proporções não se acertam. Muito bem. Puxa vida. Alguns marxistas russos, que lá no finzinho do século XIX, estavam em debate com os chamados Narodnik, né? Alguns traduzem do populista, mas é uma sacanagem. Narodnik é um amigo do povo, né? Esses eram os meio anarquistas russos que diziam que fique tranquilo que na Rússia não vai se desenvolver, na Rússia czarista, lá do fim do XIX, não vai se desenvolver o capitalismo, porque os mercados não podem se desenvolver, por isso, por aí. E esses marxistas russos pegaram os esquemas de reprodução do livro 2 do Capital para provar que sim, que o capitalismo podia se desenvolver na Rússia, porque a oferta cria sua própria demanda. Opa! Aí os catastrofistas da Alemanha acharam horrível. Como assim a oferta cria sua própria demanda? Isso é uma coisa ricardiana. Né? E aí começa o debate todo. E o que o Rosdolsky vai dizer, com o conceito de capital em geral, é o seguinte: vocês estão pedindo, desse momento da arquitetônica do capital, desse momento da exposição do Marx, um grau de realismo, de aproximação da realidade, que esse nível de exposição não pode ter ainda. Porque toda a lógica, desde a mercadoria até o capítulo final, lá do livro 3, a fórmula trinitária, toda a lógica então, que o Marx vai estruturando, que vai, a exposição dele, a apresentação do capital, vamos dizer assim, de uma complexificação gradativa, de uma concretização, no sentido de que as determinações vão ficando cada vez mais imbricadas, mais concretas, né? Nessa ideia não de ser tangível, simplesmente, mas de ser mais complexo. Muito bem. Então, não se pode pedir da forma mercadoria, por exemplo, lá no comecinho, questões que só podem aparecer, que são lá as questões do capital. Né? Então, não é à toa que Marx vai expondo do mais simples para o mais complexo, do mais geral para o mais particular, para o mais específico. Né? Então, o que o Rosdolsky apontou foi, em linhas muito amplas, o erro que esses autores cometiam. Eles estavam pedindo, por exemplo, do livro 2 do Capital, um grau de complexidade que aparece no livro 3. Qual é exatamente? No livro 3, Marx mostra, já começa de cara, mostrando, né, como que as determinações gerais do capital vão se implantar na prática através da concorrência entre os capitalistas. Então, qual é o nível geral? Qual é a ideia de o que é o capital em geral? O capital em geral é o capital na sua formulação fundamental, essencial, que é a relação dele com o trabalho assalariado. Então, isso é o capital em geral. São as relações de capital e trabalho assalariado, que Marx expõe no livro 1, 2 do Capital. No livro 3 do Capital, ele já começa a fazer a transição para as formas de concorrência entre os capitalistas. E o fator trabalho vai aparecer como coadjuvante. Um coadjuvante que é muito importante em certos momentos da estratégia. Mas os capitalistas estão se enfrentando com os outros na disputa aqui pela mais-valia que eles arrancaram do trabalhador, que não sabemos como, depois de ter lido o livro 2, do livro 1, e que eles fizeram circular, e nós sabemos como depois de ter lido o livro 2. Agora, eles vão disputar uns com os outros, esses pedaços da mais-valia, e esse é o tema do livro 3. Então, a determinação geral do capital, é a relação dele com o trabalho assalariado, ela vai aparecer agora, no nível mais concreto e complexo, como determinação da luta dos capitais uns com os outros, da multiplicidade de capitais em concorrência. Então, esse seria o capital geral e o capital em concorrência. Eu vou parar por aqui, tá? Para passar a palavra para o Mário. Me esqueci de todas as perguntas. Eu não falei em livros
tiro simples, imagina. Né? Não falei nada. Nem o que eu falei, quer dizer, ele ponto de partida, como está aqui, né? Ponto de partida, a troca, a dissolução de todos os produtos e atividades sem valores de troca, né? Isso significa o quê? Mercantilização generalizada. Então ele está descrevendo uma sociedade onde você já tem a forma mercadoria, ou seja, as relações mercantis são generalizadas, e a sociedade só pode ser a sociedade capitalista. Mas ele não pode começar pela sociedade capitalista, ele tem que começar por aquilo que é o mais tópico, o mais superficial, é por aí que ele começa. Então ele aqui não fala em mercadoria, como o Augusto lembrou, mas ele está, obviamente, ele está falando de mercadoria aqui, está começando a descrever como é uma sociedade se eu inicio o processo de apreensão por esse momento tópico, superficial, etc. E aí, quando ele não faz aqui, mas no Capital, no capítulo 4, ele vai analisando, bom, não pode, a troca, a circulação tem pressupostos que estão por detrás dela, então eu tenho que sair, enfim, então eu não estava de maneira nenhuma pressupondo isso, né? Só estava querendo enfatizar que só trabalhando nesse nível, com essas categorias, ele apanha aquilo que eu acho que determina o espírito geral da obra, porque caracteriza, talvez a determinação essencial dessa sociedade, que é a dominação dos sujeitos pelo seu produto. O Paul Stoner, que você achou que eu não queria falar, enfim, não é isso. Eu tenho uma interpretação parecida com a dele, enfim, acho que ele tem coisas interessantes, não compro o pacote inteiro, mas acho que é instigante o livro dele, mas ele chama isso, direto no Marx, essa é uma dominação abstrata, está aqui escrito. Então, só com essas categorias. Então, aqui é lógico, se ele está tratando de uma sociedade onde a troca é generalizada, evidentemente só pode ser a sociedade capitalista. Por quê? Porque numa sociedade onde você não tenha trabalhadores assalariados, você tem organismos de produção que não produzem valor e, portanto, não vão à troca. E, portanto, você não tem troca generalizada. Só quando todos esses organismos, se lembra, troca é mediação de extremos pressupostos. Então, a troca generalizada tem que ser mediação de produtores independentes, quaisquer que sejam. Aqueles produtores que não... Ou seja, a troca generalizada tem que dissolver os organismos de produção que não se estruturam com a finalidade de produzir cada vez mais. O capital exige, valor em movimento de autoexpansão. Então, o capital pressupõe produção crescente. Organismos de produção que não se estruturam dessa maneira ficam sujeitos a esses canhonaços aos quais o Grispan se referiu. Ou seja, o capital passa o rodo, dissolve essas formas de produção e converte todos os trabalhadores, todos os trabalhos, em trabalhadores assalariados. Então, quer dizer, trabalhador assalariado não existe para criar mercado para o capital. O capital só existe quando ele dissolve todos os organismos de produção, no limite, né, que não se estruturam de acordo. Ou seja, só quando o capital coloniza a esfera da produção é que você pode ter produção capitalista. Isso que ele mostra nesse texto aqui. O essencial, não quer dizer, o que eu tentei frisar nas poucas coisas que eu peguei aqui nesse trecho inicial dos Grundrisse, é isso, que o espírito da obra dele é para mostrar que nessa sociedade os produtores se articulam como trabalhar. Nas minhas aulas, eu costumo usar, como o Marx usa sempre outras sociedades como contraponto, certo? Sociedade patriarcal rural, eu uso Chucarramãe, que é um povo nativo aqui, do qual eu não sei absolutamente nada, mas idealmente
eu digo assim, então, um tchucarramãe não acorda de manhã, supondo que seja uma sociedade patriarcal e não matriarcal, não acorda e tal, toma um banho lá de Rio. Consta que os índios é que tomavam um banho, não. Enfim, isso é outra conversa. Então, e diz, mulher, vou trabalhar. Não existe isso. Então, não existe a esfera da produção, do trabalho, separada das outras esferas. As pessoas não trabalham porque têm que trabalhar para sobreviver. As pessoas porque são os chucarramãe, porque são os chucarramãe, entre outras coisas, trabalham, de preferência o mínimo possível. Porque eu não tenho que produzir mais e mais, eu não estou fazendo apologia dos chucarramãe porque eu não os conheço. O que o Postone tenta sugerir aqui no livro dele, você me exigiu que eu explicitasse o autor, e você, o Jorge, de provocação, né? O que ele está sugerindo é, nessa sociedade, essas formas de sociabilidade, na nossa sociedade, explícita, não existem. O que arma a sociabilidade é o trabalho. Nós só existimos como trabalhadores, ou herdeiros de trabalhadores, ou ganhadores de loteria de trabalhadores, ou casado com moças ou moços que, enfim, só isso, só se eu tiver dinheiro. Então, o que ele está dizendo é isso. Essa sociedade se caracteriza por reduzir nós, sujeitos que somos multidimensionais, a essa unidimensionalidade. E o pior é que o fato de nós, dessa sociedade existir e exigir de nós todos, que nós sejamos, em primeiro lugar, sobretudo, antes de tudo, confundir o Marx com o trabalhismo. Não existe isso. O Marx está falando contra isso. Não pode ter nenhum tipo de associação do Marx com nenhum tipo de trabalhismo, por essas razões que eu acho que o Postone sublinha. Então, voltando a uma parte de revolta que eu fiz aqui, o que o Postone, nessa descrição, primeiro, essa sociedade exige, ou só articula o sujeito, você só existe socialmente se você é trabalhador ou tem algum trabalho passado no bolso, sob a forma de dinheiro, de herança, etc. Né? E, apesar disso, essa sociedade torna o trabalho nele progressivamente vivo, progressivamente negligenciável, proporcionalmente cada vez menor. Né? Então, essa é uma contradição central